Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de vlog aqui no canal. Eu vou falar de Follow Your Bliss. Siga a sua felicidade, a sua alegria. O que é isso? Era a recomendação do Joseph Campbell para os estudantes dele. Ele ia um pouquinho além, ele falava que eles precisavam encontrar onde estava a felicidade deles e seguir sem medo. Esse era o segredo da felicidade, de dar certo, das portas se abrirem para você. E aqui eu vou trazer escritores que fizeram isso, que seguiram a alegria deles e que no momento mais tarde na vida, quando eles estavam mais velhos, eles encontraram o estilo deles, fizeram sucesso, começaram a publicar. Então é um pouco disso, quando a gente encontra a nossa felicidade, que a gente resolve segui-la, luta aí por ela sem medo e a gente consegue alcançar essa felicidade. Mas antes de continuar nesse papo bem interessante de mudança de carreira, de mudança de vida, de sucesso tardio, que é bem interessante, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem no Instagram, que tem conteúdos diferentes, e também vocês têm a chance de se inscrever na minha newsletter, que sai sexta-feira, sai a segunda, e eu vou detalhar mais essa história para vocês. Então, me sigam lá também. Vou falar então de Follow Your Bliss, siga a sua alegria, a sua felicidade. Humberto Eco, olha que interessante, eu tô aqui com um livro dele, o Confissões de um Jovem Romancista. Na abertura desse livro, ele começa a explicar que ele tá com 77 anos, ele estava naquela época com 77 anos, e ele estava fazendo uma série de seminários como um jovem romancista. Confissões desse jovem romancista, porque como romancista ele tinha se descoberto há relativo pouco tempo. Ele estava com 77, ele começou a escrever, ele publicou O Nome da Rosa quando ele tinha 50 anos. Não era exatamente um jovenzinho, então ele tinha 27 anos de experiência como romancista. Ele era um jovem romancista do alto dos 77 anos dele. E tudo começou de uma forma interessante. Ele que era filósofo, trabalhava com semiótica, ele não pensava em escrever ficção. E uma amiga dele, né, quando ele estava com seus 40 e tantos, o desafiou, disse: olha, a gente precisa a gente está desafiando alguns escritores de não ficção a escrever uma ficção, um romance policial. E a gente queria te convidar, né, o Humberto Eco. E ele falou, não, nunca pensei nisso, não quero. E se eu tivesse que escrever, coisa que eu não vou fazer, eu faria um romance policial lá na Idade Média, com frades se envenenando. E de fato, ele tinha anotado tempos antes uma lista de nomes de frades ali que ele poderia usar em algum momento. E ele se deu conta que mesmo inconscientemente, digamos, ele já planejava escrever uma ficção e ele faz isso com O Nome da Rosa. Preciso dizer mais alguma coisa? Acho que não. Pois é, com 50 anos, ele começa a carreira de romancista, de escrever ficção, diferente da não ficção que ele escreveu tão bem a vida toda dele. José Saramago é outro exemplo, que começou a escrever quando tinha 25 anos de idade. Ele publica seu primeiro livro de ficção, prosa, com 25 anos de idade, mas quando ele apresenta os próximos livros para o editor, que ele tinha, né, que editava os livros dele, o editor recusa, olha, não vai dar para publicar, né? Não era o que ele queria. E aí ele envereda para poesia, ele vai trabalhar em outras áreas, né? Ele vai ter outras profissões. E é só 3 décadas depois disso
que ele começa a encontrar o jeitão Saramago de ser, né? É bem interessante isso, são 3 décadas para ele voltar para a prosa e para ele publicar o Levantado do Chão, que foi em 1980. Ele estava com 58 anos. E aí a gente começa a conhecer o grande José Saramago com seu estilo próprio, né? Tão peculiar que ele precisou de 3 décadas de amadurecimento para colocar em prática na escrita. Olha só, que interessante. Cora Coralina, aí mais um exemplo que começou a escrever quando tinha 14 anos de idade, né? As poesias dela começaram a ser escritas bem cedo. Ela teve uma vida dura, simples, ela trabalhava pra caramba, ela era doceira, ela era a Ana nessa época, e fazia linguiça caseira para fora para sustentar os filhos, né, para conseguir levar a vida dela. E quando ela estava com 50 anos, ela comentou numa entrevista mais tarde, ela disse que foi uma virada de vida, foi um divisor de águas, os 50 anos, porque foi o momento que ela perdeu o medo, esse medo de seguir a sua felicidade, a sua alegria, de descobri-la e de encarar, porque seguir a felicidade não é fácil não. Quando você toma essa decisão, os caminhos se abrem. Já previa Joseph Campbell, mas até você tomar essa decisão, perceber isso, precisa perder o medo. E ela fez isso. E é a partir daí que ela começa a escrever mais e ela vai publicar o seu primeiro livro em 1965, quando ela tinha 76 anos. Ela viveu até os 95 e nos brindou com muita poesia, muitos contos. Cora Coralina, olha que interessante. Helena Ferrante. Aí acho que a gente não tem muito como discutir, até porque não sabemos quem ela é, né? A identidade de Helena Ferrante é mantida em sigilo, mas pela composição dela, o tipo de obra, como ela escreve, imagina-se que seja uma pessoa mais madura. Tem uma hipótese que ela seja Anita Raya, que é uma tradutora, e se for ela mesma, ela publicou os grandes sucessos dela depois dos 60 anos de idade. Olha aí, mais um exemplo. Mário Puzo, o escritor de O Poderoso Chefão, que deu aí origem ao filme, né? O Coppola usou o livro de Mário Puzo para criar essa série de grande sucesso, de estrondoso sucesso. Mário Puzo escreveu muitas coisas antes do Poderoso Chefão, mas ele estourou nesse livro quando ele tinha 50 anos de idade, né? Aquele momento onde você está colocando tudo ali que você aprendeu em prática ou escrevendo tudo isso, né? J.R.R. Tolkien. Nós estamos falando da trilogia O Senhor dos Anéis. Ele levou um tempinho também para escrever, foram quase 2 décadas para que ele escrevesse a trilogia. Bom, ele muda a fantasia, né? Ele muda de patamar a fantasia, os livros de fantasia, os livros fantásticos, uma nova, um novo nível de livros, né? De ficção nesse sentido. E ele publicou quando ele tinha 62 anos de idade, né? Foram 2 décadas escrevendo toda essa trilogia e a publicação só vai acontecer nessa idade. Bram Stoker, de Drácula, o famoso Drácula de Bram Stoker, ele também escreveu muita coisa antes, mas Drácula, que, né, fez ele ser o famoso, né, a principal obra dele, foi escrita quando ele tinha 50 anos de idade. Tem um número mágico aí? Talvez. Mas eu gosto de acreditar no que o Joseph Campbell comentou. Follow your bliss, siga
a sua alegria, a sua felicidade, aquilo que aquece o seu coração, aquilo que te motiva, que te inspira, que te faz levantar com vontade da cama numa segunda-feira chuvosa. Porque é isso, essa aí é a sua felicidade, é o que você gosta mesmo de fazer. Perca o medo de não vencer os impedimentos que você tem naturalmente de seguir esse caminho e siga-o. Encontre essa felicidade, viva essa felicidade e os caminhos vão se abrir para você. Eu dei alguns exemplos aqui, Humberto Eco, José Saramago, Cora Coralina, Helena Ferrante, provavelmente, Mário Puzo, enfim, todos esses autores que eu citei acabaram desenvolvendo sua obra mais intensamente depois dos 50 anos de idade, bem depois em alguns casos, e foi muito legal. A gente só tem a agradecer, porque são livros e histórias maravilhosas. Então é isso, Follow Your Bliss é a minha sugestão e a gente se vê no próximo vídeo.